compradores pagam a comissão de corretagem? Você já deve ter ouvido o que eu ouvi essa semana de uma cliente. Eu quero comprar um imóvel direto com o proprietário para eu não pagar a corretagem. Isso é verdade? Na verdade é um engano, porque o corretor de imóveis, a maioria das vezes, ele faz o cliente comprador pagar menos. E eu vou explicar isso aqui nesse vídeo. Eu vou aprofundar nesse vídeo aqui a percepção que o comprador tem de achar que paga mais e o proprietário de achar que ele toma prejuízo contratando um corretor. Antes de mais nada, eu peço que você chegue junto aí com o seu like, comenta aqui, fala de onde você é, se você vive essa situação aí na cidade onde você mora, se isso é muito comum, se os clientes valorizam o trabalho do corretor. E se você não segue os canais da Imobiliária Escola, fica essa oportunidade, dá uma seguida aí nos canais aí e dá uma moral aqui para esse careca que está quase toda semana aqui gravando conteúdos para vocês. Galera, essa semana uma cliente que ligou para o nosso anúncio, a gente, depois de perceber que era uma pessoa com potencial de compra, falamos para ela o endereço do imóvel, ó, fica no prédio tal, na rua tal. E ela ficou de fazer contatos posteriores para a gente agendar a visita. Só que ela, como muitos clientes fazem, tá? Foi direto ao prédio e foi abordar o porteiro, falando para ele que queria o contato do proprietário para que ela pudesse fazer uma negociação. O porteiro, que nos respeita e sabe que nós estamos fazendo um trabalho lá muito bem feito e nós somos corretores exclusivos do imóvel, o porteiro passou o contato do corretor. Ela, não sabendo que era corretor, ela ligou para o corretor e detonou a nossa categoria. Falou que a gente ganha um comissionamento muito elevado e que ela precisava fechar direto com o proprietário. O corretor soube negociar aquela situação, engoliu um pouco de sapo, falou que não, falou que pelo contrário, ela com a gente conseguiria fazer um bom negócio e aí fez visita. É provável que caminhe para uma proposta dela, para um preço que ela pode pagar e a gente conduzir isso. Só que, por que esses clientes ele tem essa percepção? Por que o cliente comprador ele tem a percepção que com o corretor é mais caro? Porque a maioria dos corretores, eles não precificam o imóvel em valor vendável. A maioria dos corretores, eles captam o imóvel, pergunta ao proprietário quanto ele está querendo, o imóvel já está caro e bota a comissão em cima. Então esse cliente comprador, ele tem uma percepção, em todos, a maioria dos anúncios são feitos por corretores, ele tem uma percepção que os imóveis estão todos caros. Culpa de quem? Culpa do corretor de imóveis e seu comissionamento. Isso é um ledo engano, porque na verdade um corretor bem preparado, pelo contrário, ele faz esse comprador comprar pelo um preço que ele não compraria direto, porque o corretor bem preparado, tá? Ele sabe precificar o imóvel, ele sabe argumentar com o proprietário e mostrar para ele que aquele imóvel não vale aquele valor que ele está pensando em vender. O corretor de imóveis tem essa função, ou deveria. É preciso ter argumentos e convencimento, e isso, modéstia à parte, eu faço, a nossa equipe aqui de corretagem faz, é o preparo da venda. Então, geralmente os imóveis anunciados pela minha imobiliária, ele é um imóvel em preço atrativo. Eu vou contar aqui uma história que acontecia comigo. Eu antigamente, quando eu trabalhava em imobiliárias, né, lá no meu início da carreira, lá no início dos anos 2000, era comum a gente captar imóveis de jornal, anúnciozinho de jornal. Então, às vezes, a gente ligava para o proprietário e o proprietário agendava essa visita com vários corretores ao mesmo tempo. Então, ele abria a porta e entrava todo mundo. Às vezes, tinham 10 corretores lá. O que eles faziam? O que o corretor está preocupado? Na época não tinha fotografia não, né? O corretor está preocupado em dar passinhos dentro do apartamento para ver quanto mede. E fazer todas as anotações dos basculhantes. Na época, gente, a gente anotava muito basculhante de alumínio, box blindex, porque na época a maioria dos boxes não eram blindex. Então, essas observações, o corretor estava preocupado com isso. Eu,
Parava do lado do proprietário e ficava vendo aquele bando de corretor andando, desfilando, eu parava do lado dele. Muitas vezes, vamos supor, um imóvel anunciado por 550 mil reais. E aí o que eu fazia? Eu chegava para esse proprietário e falava para ele já, eu via o imóvel, olhava, olha, o imóvel do senhor é muito bom. Só que, bom, o ideal, a faixa de venda é até 500 mil. O senhor paga a comissão em 500 mil? E muitas vezes eu saía desse apartamento com o imóvel 500 mil pagando a comissão e os outros corretores saíam de lá, não falavam nada com esse proprietário, só perguntavam para ele, quanto você está querendo? Ele falava 550. Então tá bom, vou colocar minha comissão em cima e ainda coloco uma gordurinha. Então os corretores saíam de lá com o imóvel 550, mais era 5% de comissão, mais 30 mil, 580. O corretor saía de lá com o imóvel 590, 600 mil e eu vendendo por 500 mil. Então eu preparo a venda. Então o cliente comigo, ele não tem essa percepção. O cliente comigo não paga mais caro, pelo contrário, ele paga o que é justo e o que é real. E da mesma forma o proprietário, aí você vai falar assim, pô Floriano, mas se você faz isso para o comprador, e o que resta para o proprietário? Eu vendo mais rapidamente. Eu sou uma pessoa que eu presto um serviço de qualidade ao proprietário. Você, corretor de imóveis, você tem que entender que a tua função dentro do mercado de imóveis usados não é só atender o comprador, mas também é servir ao proprietário. E de que forma? Dando velocidade na venda, porque esse comprador, se ele fizer um anúncio, ele vai demorar muito mais tempo para vender o imóvel. E como ele só tem uma forma de divulgação, o corretor que trabalha com mais frequência, está no mercado todo dia, ele consegue ter um fluxo maior de clientes compradores, ele consegue ter mais propostas, mais pessoas interessadas, vender, inclusive se tem mais propostas, ele consegue vender melhor do que o cliente comprador, do que o proprietário vendendo, em um tempo mais rápido. O corretor de imóveis, ele tem a utilidade de fazer um filtro de cliente comprador para não ficar fazendo visitas no imóvel aleatoriamente. O corretor de imóveis tem que ter utilidade na parte documental para o proprietário, vocês precisam aprender isso. Então, esse serviço que você presta ao proprietário, ele não vai olhar como prejuízo, ele vai olhar como uma prestação de serviço. E ele vai pagar a sua comissão satisfeito. E o cliente comprador vai comprar o imóvel no preço satisfeito. É isso que você deve fazer. Valeu, galera? Gostou do vídeo? Chega junto aí com esse like teu aí, comenta aqui. E se você quiser aprender essa metodologia que eu trabalho mais com proprietário do que compradores, facilitando todo o processo de venda, se você quiser, só tem um curso no Brasil que te ensina isso, é o meu, valeu? Qualquer coisa me chama no inbox que eu te falo. Porque isso aqui é corretor de imóveis. Um abraço.